Atos 7, o versículo agora é o 53, quando diz: vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, ouvindo eles isso, o que eles fizeram? Irmão, toda pessoa que tem algum problema espiritual, que ainda não aceitou Jesus, quando ouve a verdade, fica furiosa ou furioso. Eu não venho mais na igreja, ou eu vou procurar outra igreja, e que não sei o que não sei o que lá. O pastor Mota quer mandar na vida de todo mundo, ou o pastor Bartolomeu, pastor gigante, pastor não sei o que. É porque você não quer ser cuidado por Deus, irmão. Isso é sério, e você quer viver bem, você não vai conseguir. Mas 54, ouvindo eles isso, enfureciam-se aonde? Em seu coração. O que mais que eles faziam? Rangiam os dentes contra ele. Você tem ideia do que é isso, irmão? Eu estou com uma raiva desse desgraçado desse pastor. Range os dentes, irmão. É sério, porque você está ensinando a pessoa que aquilo ali não é bom. Tudo que é errado tem um preço a pagar, irmão. E o salário do pecado qual é? Eu não quero perder ninguém aqui. Eu já perdi. Falando, fulano, pastor, é bem assim, foi embora. Mas 55. Mas ele, estando cheio de quê? Do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha, irmão, olha como esse homem estava louco. Quem resistiu o que ele ensinava ali? Olha o patamar que ele estava a ponto de ver isso, irmão. 57. Mas eles gritaram com grande voz. 56. E diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, são 3 céus. Ele furou 2 céus com o olhar dele e entrou lá onde mora Deus e viu. Você tem ideia? Você pode comprar a melhor lupa aí que você não vai ver, irmão. Vai lá no planetário, lá pega o poçante, você não vai ver nada. Ele viu. Esses homens era para cair enjoelhado nos pés de Estevão, ora por nós, que o homem estava mesmo diante de Deus, irmão. É o que acontece aqui. A gente fala, alguns ouvem e a gente vê que está sendo abençoado, outros não. Sabe quem paga? A família. Volta e meia o demônio pega um da família e sapeca, a culpa é sua. Por que os filhos de Jó morreram? Por causa dele, irmão. Ele mesmo falou lá em... Gente, é coisa séria. Mas a minha descendência estão sendo abençoadas. Graças a Deus, irmão. Alguns ainda nem aceitaram a Jesus, mas são abençoados por causa da minha fidelidade, irmão. Porque os filhos de Noé foram salvos, a família de Noé, porque eles acreditavam em Deus? Não, irmão, por causa de Noé. O Paulo entendeu isso e diz: crê no Senhor Jesus Cristo, experimente andando errado, que você vai ver o que acontece com a sua família. Mas 57. Mas eles gritaram com grande voz e fizeram o que mais? Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, todo mundo contra Estevão.
Mas pastor, por que todo mundo? Porque um ficava com medo do outro. Não, vou ficar do lado de cá. Se eu disser que eu concordo com o Estevão, esses caras vão me matar aqui. Sabia qual era a índole dele. Então, 58. E expulsando-o da cidade, olha o que eles fizeram. Expulsaram ele da cidade, irmão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que hoje é o apóstolo Paulo, e apedrejaram a Estevão, que invocação dizia. Então apedrejando ele. Imagina esse pedregulho na cara, na cabeça, nas costas, você imagina. E ele falando o seguinte: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, a pedra comendo, e ele joelhou assim mesmo, sangrando, tá? E clamou com grande voz, deu um grito: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Hoje a gente quer bater, quer dar facada, não fala mais com ele, não fala mais com ela. Irmão, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Me explica. Dizimando ao demônio, que tem de pastores aí que dizima ao demônio. Como assim, pastor? Um membro errou lá e tal, você não faz parte mais aqui do ministério, você está excluído, dá sua carteirinha de membro. Não, você está dizimando ao demônio. Mas eles erraram, não devia errar, eles que pagam o preço do erro. Você não pode dizimar o demônio. Quando uma pessoa erra, não adianta, irmão. Vai ter o preço. Mas que você não ajuda Satanás. Ele já fez a primeira parte, quer fazer o casal errar, e você quer fazer a segunda, quer dizimar. Não, estou te presenteando, estou te dando. Sabe o que é isso? Errais em não conheceres e nem o poder de Deus. Porque se você conhecer as Escrituras, você vai ver que o Senhor manda deixar o joio crescer com trigo. Quem vai fazer essa separação, essa divisão é Deus. Outra coisa, eu como pregador, eu não posso ter um problema com a Jane em casa, ou com Verônica, ou com qualquer dos meus netos, e chego aqui na igreja, descarrego em você, mas eu estou falando para ela, você que não tem nada a ver com isso, gente, o pastor está me maltratando desse jeito. Não é, eu estou endemoniado, a verdade é essa. Eu estou descarregando em vocês, que não tem nada a ver com isso. E o que diz, o Paulo foi usado dizendo o seguinte: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada te aproveitar. Isso até parece, né? Não, mas eu estou abrindo a Bíblia, mas só que Deus não está te usando. Outra coisa é nível de pregador. Eu fui auxiliar do pastor Marcos na Igreja da Graça em Niterói. E ele dizia: Francisco, senhor pastor, vai lá, abre a reunião. E eu ia abrir a reunião. O pregador é ele, eu vou só abrir a reunião. Ia lá: bom dia, pessoal. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, todo mundo ficar de pé. Feche seus olhos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo mundo fechar os olhos, tal. Nessa manhã feliz, por que a gente canta? Deus habita no meio. Quando eu louvo, eu convido o Senhor para estar no culto. Aí depois eu entrei em oração: Pai, eu venho a Ti, junto com esse povo, daqui a pouco o pastor Marcos, ou o missionário, ou sei lá quem,
vai vir para ser usado pelo Senhor para alimentar esse povo, e eu preciso que o Senhor prepare o coração dessa pessoa que está pensando até em suicidar talvez, ou está com um filho desaparecido, e preparei e tal, em nome de Jesus. E todos digam comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui, porque eu confio no Senhor, eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança. Irmão, quando o pastor chega, está tudo untado, desce facinho. Entendeu? Mas aí ele mandou eu fazer o quê? Aí eu vou pregar. Deus não está me usando, eu vou ofender alguém. Se a gente não aprender isso, a gente está lascado. Você já viu que as igrejas não cantam mais corinho? Não canta mais corinho. Parou, acabou. O diabo disse: ó, acabou, hein? Ninguém canta mais. É verdade, ué. Negócio sério, irmão. Ninguém canta mais corinho. Canta o que vem na cabeça. Abre o olho, senão vai levar uma tijolada. Um troço assim. Irmão, você está chamando Deus para onde? Olha o irmãozinho que veio com dor no braço esquerdo, saiu com o braço, com o braço direito, as pernas, tudo doendo. Lascou tudo, irmão. Você quer servir a Deus do seu jeito. O seu jeito não é o jeito que está na Bíblia. Você vai continuar sofrendo. Eu sou um tremendo mentiroso, filho do diabo, se eu disser que sua história vai mudar, sem você aceitar o que Deus fala com você. Não tem como, irmão. Eu mesmo, como pregador, tenho que me policiar, irmão. Até nas minhas conversas eu tenho que me policiar, irmão. Senão, como é que eu vou pregar para você? Como que eu vou orar por você, irmão? E aí? Você enfia o pé no sapato cheio de lama? Então, você imagina que situação, irmão. Eu posso estar bonitinho de terno, mas estou fora da palavra, irmão. Eu vi que você comeu ontem. A Kelly foi assim devagarzinho. Aí escancarou, eu falei: nossa. Gente, vamos lá para Atos 9. Você vê o quanto nós temos que mudar. E Deus, Ele não vai obrigar você a mudar. Você ouviu, entendeu? Faz se você quiser. Amém? Eu digo para você, para ir para o centro de Nova Iguaçu, você tem que pegar o ônibus aqui, na Luiz de Lemos, sentido à direita. Aí, quer saber da minha vida? Aí atravessa a rua, pega sentido esquerdo. Você vai para Miguel Couto. Eu não vou atrás de você do ponto onde já te ensinei. Amém? Então é uma opção sua. E sempre que anda errado, quer contaminar quem anda certo. Foi esse o trabalho que Satanás fez lá no céu. Ele falou coisa para os anjos, que os anjos não tiveram tempo para raciocinar. É desse jeito, é? E ele diz que é Deus. Entendi. Tá bom. Você viu dizer que algum dos anjos que foram expulsos lá do céu voltou e está morando lá no quartinho dos fundos?
Se Deus não fosse Deus, eles tinham voltado. Por que não voltou? Irmão, e o Satanás, ele anda fazendo um trabalho nas memórias fracas e morre. Até pregadores ele usa. Por que ele usa o pregador? Se ele usar um pai de santo, está muito escancarado, não está não? Hein? Então ele usa, é igual o passarinheiro. Por que o livro de Salmos 91 fala sobre o laço do passarinheiro? Por que o passarinheiro? Quem já criou o passarinho, que não tinha juízo, como eu, quando não tinha juízo, eu criava tizil, coleiro, merro, né? E como é que se pega um outro tizil? Com outro tizil, irmão. E como é que se pega um crente? Com outro crente. Aí, aleluia, glória a Deus, bala macia, bala gostosa, as ripas é lá para trás. E você estabaca, depois que você vai ver que você ouviu a pessoa errada. E te prova com a Bíblia aqui, ó. Tá aqui. Irmão, esperto. Eu vi uma coisa essa semana, me mandaram, né? Que eu olhei. O cristão, se ele não tiver uma visão, ele para de crer em Deus. Acredite no que eu estou te falando. Coisa muito séria que eu vi. Eu disse, meu Deus, como tem gente perdida. Mas o Gamaliel falou uma coisa muito séria. Se não é de Deus, acaba. Não se preocupa com isso não. Que não é de Deus, acabou, pronto. No livro de Atos, capítulo 9, eu não quero que vocês sejam tristes, eu quero que vocês sejam alegres, animados, vivam bem, prosperem, tenham saúde, vida longa, não concorde com o diabo. Aí uma dorzinha na cabeça, o demônio fica esperando você falar que tem ela. Não fale isso. Olha aqui, demônio, o meu corpo é templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus. Você não viu ele aí, não? Pega o seu mal, a sua dor, sai agora das minhas veias cardíacas, da minha veia aorta. Você vai sair das veias do meu cérebro, da minha cabeça, vai embora. Eu não aceito você no meu corpo. Em nome de Jesus. Essa é a assinatura, senão não funciona. Aí ele pode até dar uma insistidazinha, mas você fica e ele tem que sair, como Jesus fez. O que Jesus falou para os demônios que estavam usando aquele rapaz que morava naquela cidade chamada Gadara? Sai deste homem, espírito imundo. E não falou mais nada. Saíram logo. Não, irmão. Ficaram ali embromando, de repente ele vai ter dúvida. De repente ele muda de ideia, de repente ele diz, esse caso não tem jeito não. Quando eles viram que Jesus não voltava atrás, não tinha outra saída. Já que a gente não pode ficar aqui, até gostamos desse lugar aqui, desgraçamos muita vida aqui, então manda a gente para os porcos. Vai. Eles só puderam entrar nos porcos porque Jesus autorizou. Ah, pastor, que maldade. Não, irmão, maldade nada. Se aqueles demônios não entram lá nos porcos,
você jamais ia saber por que uma pessoa se suicida, por que uma pessoa vicia e não consegue sair do vício. Você jamais ia saber, irmão. Entendeu? É sério, irmão. Olha, uma vez eu andei um tempo pregando dentro do cemitério. Eu ia para as capelas lá do cemitério Maruí, que é grande, que é uma coisa. E quando não tinha defunto, eu ia lá para dentro lá desfazer a obra de feitiçaria. E um dia eu fui cercado por gatos. Mas muito gato, irmão, aqueles gatos gordinhos. Mas as presas de cima e de baixo, ó, pareciam uns vampirinhos, com o rabo durinho assim, ó. Sério, irmão. E eu estava com osso, eu acho que aquilo é fêmur de uma criança, não sei, porque tinha um nome amarrado no fêmur. Aí eu peguei o fêmur para tirar o nome, eu botava os nomes no bolso. Quem é da antiga da Igreja da Graça lá em Niterói deve lembrar disso. Eu chegava, botava aquele monte de nome assim em cima do púlpito, joelhava e orava por aquelas pessoas. Os gatos me cercaram, irmão. Aí eu fiquei, caramba, e agora? O gato é muito rápido. Aí eu lembrei, eu falei, já sei. Satanás! Sai desses irmãos, gato, estão tudo correndo, acabou. E se eu não soubesse quem entrou naqueles povos, eu não ia entender quem estava nos gatos. Pode estar no gato, no seu marido, no seu filho, no teu cachorro. Quantos cachorros ele já matou o dono? Teve uma pessoa lá perto de casa lá, tu sabe disso, né? Que o cachorro mordeu o cara a ponto de atingir o pulmão do cara, matou o cara. O cachorro era dele. Mas quem estava naquele cachorro? Então, aqui em Atos, vamos aqui acelerar, que é para dar certo, tá? Aqui não pode andar menos de 80, tem que ser mais para cima. Vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra quem? Os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Ele queria invadir as igrejas e acabar com a religião. Não é religião. Jesus não é religião, ele é Deus. Amém? A fim de que se encontrasse alguns daquela seita, eu chamava até de seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Irmão, Deus age do jeito que Ele quer. Ele é Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perseguia pessoas. Ele não sabia que estava perseguindo Deus. Quando você persegue um crente, mas o daqui de perto de casa é safado. Olha, fala isso para Deus. Esse homem pode ser safado, ele representa Deus. Uma família, às vezes, tem 10 filhos, 3 ou 4 é perturbado, mas é filhos. Deu para você entender? Então, e ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Bom, recalcitrar é teimar. Aguilhões são as ferroadas que você vai tomar na vida, enquanto você perseguir quem é de Deus. É isso. Ele falou: dura para você, não vou poder fazer nada. Foi o último aviso, a última chance. A misericórdia de Deus visitou ele.
E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ouvia a voz, mas olha, assombrado aqui esse lugar. Não. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, em profundo jejum. Estava assustado. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: é preciso você conhecer quando Deus fala com você. Você acha que só se vê ele, se você vê, você morre. E Deus fala com você como agir, você, eu vou fazer isso, eu sou algum trouxa, sou algum palhaço. Pensa. Então, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, sétimo, Pois eis que ele está orando. Deus sabe tudo que você fez, faz ou está pensando em fazer. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus preparou ele também, vai chegar um homem aqui, vai pôr a mão em você, vai orar, você vai voltar a ver. Ele sentiu isso, olha que coisa. Respondeu Ananias, presta atenção, isso está cheio por aí, que você vai ouvir agora. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, mais ou menos safado, imoral, adúltero. E quantos pregadores, quantos ministérios têm perdido pessoas por causa do boato? E se eu ouço as pessoas acerca da Fabiana, quando ela cheirava, fumava, bebia, eu quero essa mulher aqui não. Não, irmão. Ensinei a palavra, fui usado por Deus para ensinar a palavra, batizei nas águas, Jesus batizou com o Espírito Santo. Essa menina tem chamado, vem cá, ungi ela pastora, olha lá o que ela está fazendo. Cuidado com quem você ouve. Mas quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém? Jesus está mexendo com o teu povo, esse safado. Aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Irmão, mas fez uma caveira enorme a respeito de Saulo. Alguém já chamou você para falar mal do Bispo Macedo, do apóstolo Valdomiro, da R. Soares, do pastor Almir Moura, do pastor Marcos Melo, do pastor Paulo Simões, do pastor Mota? Alguém já fez isso? O mesmo Espírito que está usando Ananias. Olha que amizade é essa que você tem. Mas, e Ananias fez o quê? Ananias foi, pulei? Não, Não, pulei sim. 14. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, olha que tapa no beijo, irmão. Olha o que Jesus falou para ele. Vai. Não tem conversa. Jesus não fez. É verdade que você está falando, fulano? Não, Jesus não fez isso.
O que Jesus fez? Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão, que tapa no beiço, hein? E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: olha a hipocrisia, o que ele falou? Chamou ele de quê? Ô irmão, primeiro ele disse que o homem não presta, não vai lá, depois chama de irmão, depois não valia nada também. Eu digo, ó, Zezinha do capeta, irmão, cheio de demônio, que não sei o que e tal. Não faço isso não, mota. Isso aí é um homem que eu até abençoei, irmão, consagrei ele, tal. Vai lá orar por ele. Aí vai eu lá. Oi, irmão Zezinho. Quer dizer que eu também sou endemoniado, irmão. Você está vendo, irmão? Que coisa. A resposta certa sempre vem da boca de Deus, irmão. Aprenda com Deus que você vai viver em paz. Então dizia, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja, olha, não tem mais, hein? E seja cheio do Espírito Santo. Olha isso, irmão. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas, e levantou-se e foi batizado. Irmão, às vezes a enfermidade, a doença, é falta de arrependimento. Você se arrepende daquele mal, tudo muda. Amém? Chegar num ponto aqui muito bom. Versículo 19. O Senhor falou que ia mostrar para ele, né? O quanto vale a pena ser perseguido, não é isso? E tendo comido, ficou de que jeito? Confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. O cara que perseguia mudou de ideia. Jesus mudou a cabeça dele. Irmão, muda a sua. Fala, Deus, muda a minha cabeça. Isso. Porque às vezes você diz, por que não acontece? Por que eu não consigo? Porque você não mudou a cabeça, não muda. Para com isso. Não, que eu ia fazer, não faça, irmão. Não, que eu vou ganhar X, não ganha com Deus, joga isso fora, sai daí, irmão. Mas, e logo na sinagoga pregava Jesus, e este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio, o pessoal não esqueceu o passado dele, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes. Ninguém estava acreditando nele, irmão. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para fazer o que com ele? Vamos matar ele? Os judeus que diz que é povo de Deus. Irmão, quando você está numa missão, aprenda isso. Deram para você a gerência de uma loja, de um mercado, de uma empresa, e a sua cabeça, o seu coração, a sua alma, o seu espírito é ver aquela empresa crescer.
Os que são contra vão tentar derrubar você de todo jeito. Vão tentar derrubar você. É quase que... É como a Dalila fez com Sansão, né? Vão tentar derrubar você. Até o peso é tão grande que, se o dono do mercado não for mesmo quem ele diz que é, não, eu sou um ótimo administrador, aqui eu sei de tudo, tal, e não lutar para ajudar o gerente vai acabar caindo, irmão. E quando ele cair, ele diz: bom, agora a festa é nossa. Todo mundo vai roubar, todo mundo vai mexer. Se bobear, 6 meses troca de carro, tem uma roupa melhor, um sapato melhor, coisa que aquele gerente não ia deixar acontecer. Não por ele ser de aço, mas por ele ter uma boa administração, uma boa palavra. E as pessoas iam se conscientizar e dizer: eu não vou fazer isso. Deu para você entender? Hoje eu vou te falar uma coisa: eu não consigo ficar com 10 reais que não é meu, ou 100, ou 1000, ou dólar. Eu não consigo, irmão, porque já entrou no meu sangue, na minha alma, no meu espírito, que a desonestidade não faz parte de mim, irmão. E eu tendo bilhões, ou não tendo nada, eu sou um Mota, batizado nas águas, selado com o Espírito Santo. Então o dinheiro, joia, não vai me mudar, vai me manter por um tempo, entendeu? Vai me manter por um tempo, não dizer que aquilo vai mudar. Se eu for morar numa mansão com 40 quartos, às vezes você não consegue varrer uma sala com poucos metros, irmão. Para que você quer uma mansão, irmão? Está entendendo o negócio agora? Sim ou não? Eu quero o meu congelador entupido de carne. Tem carne que você nem lembra, irmão. Irmão, tem que pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Eu quero enxergar com os olhos do Senhor, porque com o meu... Você está entendendo? Aí você vai ver que, seja de uma igreja grandona, seja numa igreja que a folha o telhado é palha de coqueiro, você precisa ser fiel a Deus. Na igreja que o telhado é palha de coqueiro, a outra são placas de ouro, Jesus é a mesma pessoa, e até o dono do ouro. Você só precisa entender isso e sair do mundo físico, mundo carnal, entrar no mundo espiritual. Você vai entender tudo. Enquanto isso não acontece, você acha que fulano só vai mudar se você der um tiro no pé dele, se você der uma pancada, se largar essa mulher e arrumar outra, você vai ser feliz? Não, irmão, de jeito nenhum. É quando você entende a realidade de Deus. É isso. Amém, Jesus? Enquanto você não... Por isso que Jesus disse: ouvir, enquanto você não entender, vai ter problema. Vamos aqui, porque hoje eu quero terminar antes de 3 horas. Vamos lá. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Deus mostra tudo, irmão. Você agora é meu, então eu vou te mostrar tudo. Deus te mostra quando é um laço. A pessoa está conversando com você, você percebe se há uma má intenção ali, você pula fora. Opa, está amarrado isso aí, isso é demônio, isso quer me derrubar. Eu estou bem, vigia, você não tem problema. Você conhece bem a vida, como é que funciona. Você já sofreu muito lá atrás,
Você não quer que aquele capetinho volta, não é isso? Então, se agora é de Jesus, você enxerga. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E com eles, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Vigiavam toda parte, irmão. Olha, ele passa muito por aqui, não. Agora, está passando por ali também agora. Não sei, aí vai só cercando. E os discípulos souberam. Presta bem atenção. 25. Tomando-o de noite os discípulos, desceram dentro de um cesto pelo... Irmão, esses discípulos eram os mesmos que o Paulo perseguia? Sim ou não? Esses discípulos eram os mesmos que o Saulo perseguia? O que eles fizeram, irmão? Eles pegaram um cesto, colocaram ele dentro, eu não sei o peso daquele homem. Segura a corda aí, fulano, vai ver que a mão estava vermelha, descascando. Larga não, senão o homem cai lá embaixo, se quebra todo, morre. E era o cara que queria fazer mal para eles, irmão. E às vezes diz: quem é? É fulano, quer que se lasque, vale nada. Irmão, você se converteu mesmo? Coisa séria, hein? Hã? Não, eu estou com nojo, irmão. É contra você mesmo. Mas, e quando Saulo, e tomando de noite, 25 aí, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha isso. Você vai dizer que ele tinha o peso de um saco de cimento? E aí? Bota um saco de cimento num cesto e tenta descer de uma altura aí de 5 metros. Vê se você vai conseguir. Eles fizeram isso pela vida de um homem. E um homem que perseguia eles. Um homem que fez parte da morte de Estevão, morrendo a pedrada. E aí? Você entendeu quando Jesus disse: amai a vossos? E aí? Tem que acabar com isso, tem que mostrar que Jesus realmente mora dentro de você. É Ele quem governa você. O ódio até bate. Não, está ocupado aqui, está ocupado. Quem está aí? Jesus. Tem que voltar. Aí acabam os problemas. Mas, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha isso. E eles estavam com um problema, porque todos fazem o quê? Temia, tinha medo. E o medo não é de Deus. O medo destrói qualquer pessoa. Mas então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e ele lhe falara, como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus.
Sempre tem um que diz: olha, não, você está enganado, você está vendo a coisa errada. Não é. Muitas vezes a pessoa é traidora, tem medo que o certo chegue. Deu para você entender? Tem medo que o certo chegue, porque vai abrir as escrituras, vai mostrar. Se você é de Deus, você vai se render ao que está escrito aqui. Se não é, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você não perdoa, você não gosta de vir aos cultos, você não dizima, você não ora, você não pega a Bíblia, você não se adapta ao que é de Deus. É isso. Anda com medo. Tem que pular fora, irmão. Amém? Não é de Deus, não quero saber. Não quero saber. O que é seu, ninguém vai tirar, irmão. No momento certo vai acontecer. Amém? Não tem que forçar a barra, ir para trás da parede, para não sei para. Não faça isso, é o diabo que está te ensinando isso. Deixa Deus te dirigir, que você vai ver uma coisa. Amém? Em relação a tudo, irmão, dinheiro, emprego, namorado, namorada, em relação a tudo, é tudo na mão de Deus, tudo diante de Deus. Ele sabe tudo, sabe como fazer tudo. Se você já, quem já foi à praia aqui? Tem gente que não sabe nem o que é praia. Já foi na praia? Já? Você já olhou bem aquelas ondas? Já? Você acredita que abriu um caminho no meio do mar? Você acredita? Porque você não ouve falar, né? Mas olha dentro o mar, olha as ondas. Eu tinha um amigo que já morreu, que era o irmão do pastor Mozart, o baixinho. Ele era cozinheiro, ele andou o mundo todo cozinhando em navio por aí. Ele disse que viu um navio de 600 metros quebrar no meio. O navio desceu, o mar faz isso, criou um buraco, o navio desceu, aí depois ele volta, subiu, quando ele sentou, quebrou no meio, desceu a proa e depois desceu a popa. Você acredita que um lugar desse abriu um caminho? Quando nós acreditamos em Deus, nós renunciamos tudo que é errado. Amém? Tudo que é errado você renuncia. E você é feliz, irmão. Você não tem rabo preso, não tem nada que te domina, só Deus. Vai em frente. Te xingaram, você, não tinha a cabeça não. Chega em casa, eu vou orar por ele. Olá pessoal, Deus abençoe aí vocês que estão aí comigo. Glória a Deus. Laura, Cristina, Deus abençoe. E o Tonilton e o Tinoco aí também. Alessi, Deus abençoe. Glória a Deus, gente. Faz as coisas de Deus direitinho, irmão. Para com isso. Eu não falo fulano, não gosto de ciclano, para com isso. Para com a fofoca, você não tem nada com a vida dos outros. Fulano come mal, fulano come bem. Sai fora disso. Lá vem ele de bolsa. O que tem dentro daquela bolsa ali, irmão? Tomara que tenha uma mão assim, quando você botar a cara. Né, Cristina? Que coisa, irmão. Tem que parar com isso. Tem tanta coisa para a gente fazer, né? Está amarrado, irmão. Uma vez eu fazia um programa na Rádio Metropolitana. A Bíblia diz que ela em 1 Coríntios, é isso, né? Que quando a gente é criança, faz coisa de criança, né? Mas depois você fica adulto, fica mais esperto. Eu estava na Rádio Metropolitana, um programa de 10 horas da noite que tinha lá. Aí fiz o programa, tal, terminou. Aí lá vem eu, ali por dentro da penha, peguei a Dutra, irmão bombeiro, passou por mim igual uma flecha. Uau, 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 uau. Eu não fui atrás do bombeiro. Irmão, mas igual parecia até que eu ia apagar o fogo, sei lá o que era.
Irmãos, os bombeiros entraram para o Rancho Novo. Eu falei, ih, aqui por aqui que eu moro mesmo. Aí chegou lá, entraram numa fábrica e fecharam o portão. Eu fiquei do lado de fora. Estava começando a pegar fogo numa fábrica de tinta que tinha aqui no Rancho Novo. O que eu tinha aqui atrás, irmão? Então, quando a gente é criança, faz coisa de criança, larga a vida dos outros para lá, irmão. Não, eu escutei, ela xingou ele, aí bota a cara no muro para ver, pau dentro da cara também. Aí vem aquela casinha que fica o cara limpinho, tinha nada a ver com o negócio, voltou, botou a cara no buraco para ver o que era. Meteram uma torta na cara dele, doido, todo melado de torta. Irmão, cuida das coisas de Deus, você só vai se dar bem. Glória a Deus, amém, Jesus. Olha, se alguém trouxe o dízimo do Senhor, você não é obrigado, faz do jeito que você acha que tem que fazer para Deus, amém? E vem todo mundo para cá para a gente orar junto aqui em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. E glória a Deus. Ah, sim. O que eu quero dizer, eu falei, os jovens sentam aqui na frente. Vem cá, juventude, os jovens, falar com vocês. Serjão, tá bonito, hein? Tá bonito, rapaz. Gostei. Oh, show. Ô, Biraci, abençoe, meu filho. Ontem eu lembrei, rapaz, eu até parabenizei o Anderson e o Lucas, legal, eu até curti vocês lá, bacana. Eu falei com a Geraldo, Deus deve estar lá para cima, o Lucas e o Anderson e a Edilei, né? Poxa, que isso? Ir lá e não dar um abraço, fazer uma média, peraí. Brincadeira. E glória a Deus, amém? Robson, Deus te abençoe. Edinha, Luizão, meu filho, Deus te abençoe, amém. Cadê a Marilene, mulher de Deus? Olha o Ademir, ô Rosemary, Deus te abençoe. Deus abençoe, tá bonito, hein? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Gente, chega para cá com esse tudo com medo. Se espirrar a bênção não molha ninguém, olha aí. Olha, vou fazer o seguinte, os jovens, quando terminar o culto, não sai ninguém, quero falar com vocês. Amém? Os jovens, ouviu o que eu falei? Jovens, quando terminar o culto, quero falar com isso aí, cara. Gostei. Isso aí. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pense em tudo que você quer. Não deixe eu orar por você, não. Ora você mesmo. De repente eu vou orar pela tua cabeça, o problema é lá no dedão do pé. E de repente não é na cabeça nem no dedão do pé, é dentro de casa. É um filho, é um marido, é uma coisa que, né? Então você deixa que o pastor já está orando, mas é isso mesmo que você quer que eu fale? Então ora você, em nome de Jesus. Amém? O amor de Deus brilha em mim, em luz, desde quando eu olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor,
Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor, e o sangue caía em prova de um grande amor. Em agonia por mim tudo sofria. Jesus, todo mundo. Jesus, Jesus, Jesus. Fala com fé esse nome de novo, é tão gostoso. Jesus, 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 Jesus Santo agora está em glória, junto com o Pai, junto com o Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que por Cristo te salvará. Aceita Ele, aceita Ele, e seus pecados perdoará. Olhe para o céu, olhe para o céu e comece a clamar o nome de Jesus, que faz a gente chorar. Clama este nome para te consolar. Jesus, 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 Senhor. Eu levanto esta prece que eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio, pronto para ouvir o clamor de cada mulher, o clamor de cada homem. Ouve essa pessoa, Pai. Ela está falando bem baixinho, porque ela sabe que o Senhor está dentro dela e está ouvindo agora o que Ele está falando, o que ela está falando. O Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta, e uma das suas palavras é: todo aquele que pede recebe. Então as pessoas que estão orando, estão pedindo, sabem que vai receber. Abençoa, Pai. Cura essa perna, cura esses ossos, libera esses pulmões, esses rins, a uretra, a bexiga, Senhor, o reto, a próstata, o intestino grosso, o intestino fino, o delgado, o pâncreas. Faz produzir insulina normal como o Senhor criou, e que essa insulina espalhe no sangue, dando a vitamina que o sangue precisa, e controlando essa glicose, essa pressão arterial, arrancando essa dor da cabeça, essa infecção, essa inflamação, essa doença que apareceu na pele desse homem, dessa mulher, que apareceu nos ossos, que seja destruída pelo seu poder, Jesus. Esse caroço que apareceu na mama desta mulher, essa verruga, esse caroço maldito que apareceu em alguma parte do corpo dessa pessoa, caroço, você está sem vida a partir de agora. Some em nome de Jesus. Oh, meu Deus, destrói a dúvida, a incredulidade, o medo, o pavor, o receio, em nome de Jesus, e todos sejam totalmente sarados, libertos, em nome de Jesus Cristo.
Pai, recebe desse povo agora os dízimos, as ofertas trazidas para casa. Lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Oh Jesus, agora cobre esse povo com o seu manto de justiça e leve-os em paz, e vocês digam: assim seja, em nome de Jesus. Olha, desejo um ótimo domingo para o teu irmão. Beira, potinho, está dentro do fogo do carro. Ô, Neguinho, pega a chave do carro, pega a chave do carro, dá aquele potinho que está atrás do chave do carro, está aqui em cima da mesa. Ela vai te dar lá dentro. E aí? Tem que estar. Não, mas vai estar. Eu sei. Mas vai estar. Deus abençoe, fiquem na paz.